Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, nomeadamente pela disponibilidade para poder vir refletir connosco sobre as questões que constam dos requerimentos e sobre toda a questão da segurança que nos preocupa. Aliás, devo começar exatamente por dizer que estamos a tentar tratar a segurança de uma forma como se fosse um reflexo de páginas de jornais, nota de rodapé de televisões e reflexo apenas e só daquilo que é a última notícia do único ato, ou último ato de violência que ocorreu. Por um lado, alguns generalizando, por outros desvalorizando aquilo que acontece em matéria de segurança. E por isso não posso deixar de concordar com a Sra. Ministra quando afirma que a segurança é uma coisa séria. Tão séria quanto... E permita-me que faça aqui e comece por fazer algumas desmistificações das questões que estão em cima da mesa ou que já foram abordadas hoje, a primeira das quais é juntar a questão da imigração à criminalidade. Devo dizer, nunca ouvi nenhum membro do Governo afirmar essa ligação, nós próprios nunca afirmamos, antes pelo contrário, rejeitamos que possa haver essa ligação direta entre aumento de criminalidade por força do aumento da imigração. É bom que isto fique claro porque há alguns à esquerda e à direita que gostam de acusar-se reciprocamente sobre estas matérias e é fundamental que isto fique claro relativamente às discussões sobre a segurança. Tal como não posso deixar também de desmistificar o conceito que quiseram pôr aqui em cima da mesa de terrorismo, que aquilo que é classificado naturalmente como vandalismo, e não vamos agora encontrar aqui as causas, mas que não houve qualquer ato de terrorismo em Portugal nos últimos anos, e muito menos terá havido o ano passado, relativamente a alguns atos de menor segurança que tenha havido aqui. Tal como há uma terceira questão que importa desmistificar relativamente a isto, que é o papel e a ação das forças de segurança. Se as forças de segurança não agem, é porque são laxistas. Se as forças de segurança cumprem a lei e cumprem a sua missão, é porque são exageradas a intervir, nomeadamente numa destas questões que aqui temos presente, a ação de 19 de dezembro, quando essa mesma ação foi validada não só por aquilo que as próprias autoridades disseram, nem sequer quero aqui referir a referência da Sra. Ministra, mas aquilo que as autoridades nos foram referenciando relativamente a um conjunto de situações inseguras, de práticas de crimes, práticas de atos que mereceram participação criminal num determinado espaço que motivou uma intervenção conjugada no âmbito até da discussão do SSI, mas mais do que isso, através da ação direta da PSP, que interveio tentando limitar esse tipo de ações numa situação clara que resultava, inclusive, com uma presença de uma procuradora que era portadora de mandatos que tinham sido, obviamente, e necessariamente visados por um juiz. Ou seja, desmistificando esta questão. Ao contrário, estamos a dizer que o próprio Poder Judicial não tem qualquer tipo de autoridade para poder intervir nesta matéria e nem verificou o cumprimento da lei perante esta situação. E, portanto, é importante, quando estamos a discutir segurança, que vejamos estas questões de uma forma ponderada. Tal como já vimos hoje aqui, que querer misturar segurança urbana e atos, ou prática de atos de segurança na rua com a violência doméstica. Somos os primeiros a concordar e a lamentar, toda a gente o sabe, o Governo fez, ainda inclusivamente e de uma forma feliz esta semana, nós somos os primeiros a lamentar e a achar inacreditável o número de casos de violência doméstica que existem no país. Mas não podemos nem devemos misturar isto com a ação das autoridades policiais, sob pena de qualquer dia vermos a oposição a exigir que as forças de segurança entrem pelas residências das pessoas adentro, numa força musculada, para resolver esse tipo de casos. E, portanto, há que dividir essas coisas quando estamos a discutir a segurança e a intervenção das autoridades para termos aqui a noção do que é que estamos a falar quando estamos a falar de segurança. E, nesta dimensão, é importante que tenhamos em atenção o seguinte. A segurança é algo que todos nós pugnamos. Todos nós temos a necessidade de dizer que Portugal é um país seguro. Já fomos o terceiro, já não somos, piorou ligeiramente, mas ninguém quer estar a dizer que essa circunstância levou a que sintamos um clima de insegurança na generalidade, mas também não cauciona que deixe de haver intervenções de prevenção ou de proximidade relativamente à intervenção das polícias. O que não se pode fazer é, quando é conveniente, clamar pela presença da polícia e, quando não é conveniente porque a polícia estava, dizer e protestar que a polícia exagerou pela sua própria presença. Há que ter coerência, há que ter verticalidade, há que ter princípios, há que ter proporcionalidade também na
na apreciação da forma como as forças de segurança agem, na forma como as forças de segurança estão presentes e na forma como as forças de segurança cumprem o seu papel. O que é um facto em que em todas estas ações que constam de todos estes requerimentos, eu não vi invocada uma qualquer norma da lei que tenha sido violada diretamente. Fala-se dos princípios gerais da proporcionalidade, como se, perante um conjunto de pessoas que está na rua e perante uma situação em que as autoridades terminaram de fazer uma determinada ação, que se mandassem uns embora e que se deixassem de verificar outros que ali estão. Era como se estivéssemos quase que numa operação stop. Os Mercedes não paravam e os Fiat Unos paravam todos. Era isso que alguns andam a proclamar relativamente à situação. E neste caso, aqui em presença, e que nós temos aqui, há uma situação que se tem revestido, e os factos nos dão razão, de que em determinados pontos da cidade, em determinados momentos da intervenção, é necessário que a polícia diga: estamos presentes, estamos a verificar, estamos aqui para demonstrar que a nossa participação é para regular e não para reprimir. Porque também aqui, em todas as situações, mesmo nesta de grande dimensão que teve a ação do Martim Muniz, não encontramos alguém a dizer que tenha havido qualquer exagero de comportamento de um agente de segurança que tivesse havido relativamente a esse tipo de situação. Podem dizer que houve, e as imagens demonstraram, uma fileira cênica de algumas dezenas de pessoas encostadas à parede, à espera de serem revistadas, como em qualquer operação policial normal. E por isso, o que incomoda aparentemente é que isso tenha sido feito dentro das regras, validado por um procurador, dentro do espaço previsto na lei, e veja-se a lei para verificar esse tipo de situação, para que agora não se venha aqui dizer que as polícias exageraram. Agora, ao contrário, também não podemos dizer que nós vivemos num espaço de violência selvática ou que houve aqui um exagero que tenha posto em causa sistematicamente a vida e a propriedade dos cidadãos, que tenha de alguma forma posto em causa a segurança e a generalidade e até hoje já não tanto na via das percepções, nós não vivemos sob percepções, vivemos sob factos, e que nós nos preocupamos sim com aquilo que as pessoas têm a necessidade e o direito à segurança, ao sossego, ao controle da sua própria propriedade. E daí que estes requerimentos e esta audição, Sra. Ministra, julgo que representa isto. É uma tentativa de pôr dentro de um saco, misturar tudo dentro de um saco e tentar, porque no fim, se espremermos, por um lado não existe nada que o Governo não tenha que dar orientações às forças de segurança para poderem agir do ponto de vista público. Por outro lado, não há uma violência de tal forma desgarrada que isso tenha classificado ou classifique o país numa situação que se sinta medo quase que de sair à rua. Há zonas em que é preciso nos preocupar. E daí a necessidade da polícia de proximidade. Mas é importante também esclarecer, perante todos estes cenários que aqui foram, e de alguma forma perante estas proclamações quase que nós viveríamos, por um lado, no Estado policial, por outro lado, no estado de violência extrema, se houve, até agora, algum tipo de chamada de atenção por parte de todas as entidades que referiu, da Inspeção-Geral da Administração Interna, por parte de todas aquelas que prosseguem a ação das autoridades de segurança, uma chamada de atenção, uma qualquer indicação que tenha havido esses tais exageros, esses tais interferências. Não tão pouco o que nós ouvimos nos últimos tempos, e inclusivamente ouvimos esta semana o Diretor Nacional da PSP a esclarecer que a intervenção, nomeadamente do Martim Muniz, tinha sido uma intervenção de acordo com as regras. Que várias vezes eu próprio perguntei que alguém me indicasse qualquer a norma direta que tinha sido violada do conjunto vastíssimo de legislação que estabelece o quadro ou enquadra a intervenção das forças de segurança, e ninguém é capaz de me encontrar uma norma que tenha sido violada, exceto, mais uma vez, a questão global da proporcionalidade, que se dá muito jeito quando se quer atacar e que não se usa quando se quer defender. E, portanto, aqui há um conjunto e uma necessidade de tentar apontar o dedo, porque
o Governo deu orientações globais para assegurar e para manter as forças de segurança na rua, como ela deve estar, a prevenir as situações e não apenas e só para tratar de vigiar ou verificar o cometimento de crimes. O que nós não queremos é chamar a Sra. Ministra ao Parlamento e dizer porque é que a criminalidade aumentou, porque é que nós estamos, neste momento, a falar de homicídios em crescendo, porque é que nós estamos a falar, mais uma vez, de todas as situações que podem ser e constituir a violação do direito penal. Nós o que queremos é discutir segurança de uma forma clara, de uma forma serena, de uma forma calma, para dizer: nós podemos confiar nas forças de segurança que temos, porque sabemos que quando elas intervêm no respeito da lei, intervêm no respeito das regras e, se por acaso houver algum tipo de atropelo, também há mecanismos próprios para poder vir a apurar, para poder vir a apontar o dedo e para poder agir. É isso também que é importante que o Governo tenha sempre em atenção. Perante as sugestões que possa haver ou recomendações que possa haver de alguém, como no passado a Sra. Ministra hoje nos recordou, enquanto IGAI, que fez um conjunto de recomendações ao Governo da altura, que provavelmente as prosseguiu, porque nestas lógicas de funcionamento de governos as coisas não mudam do dia para o outro consoante se passa do poder para a oposição. E aquilo que nós dizemos hoje, diríamos há 5 anos provavelmente, porque também aí o país era ainda e só um país seguro e é isso que nós queremos que se mantenha. Um país que seja seguro, que as pessoas se sintam à vontade, quer individualmente, quer na defesa do seu próprio património. Não naquilo que, como no Martim Muniz, aqueles que lá estão, como são os comerciantes que se queixam, que veem os seus espaços invadidos, que veem os seus espaços e a sua propriedade destruída às vezes, ou até mesmo deteriorada, a forma de funcionamento deles. Porquê? Também naquele espaço, e não se pense que naquela zona apenas existem imigrantes, não existem, e mais uma vez digo, nós não ligamos a questão da imigração à criminalidade, porque todos eles são cidadãos, e em primeira linha, independentemente até de serem nacionais ou estrangeiros, merecem a proteção das autoridades portuguesas. E daí que este tipo de orientações, que é importante que se fixe politicamente e por isso foi importante a conferência de imprensa que o Primeiro-Ministro deu num determinado dia às 8 da tarde, porque era necessário chamar a atenção relativamente às questões gerais de segurança. E o Primeiro-Ministro não apontou o dedo a ninguém, não apontou o dedo a situações concretas, criou apenas e só um pano de fundo relativamente a esta matéria, porque é importante que os cidadãos sintam a segurança. Muito obrigado, Sr.